Nós vamos iniciar uma série de estudos. Estarei com vocês aí apresentando, numa sequência de aulas, alguns conteúdos bem interessantes da nossa língua portuguesa. O de hoje é um tema que para alguns talvez já seja conhecido e para os demais talvez seja o primeiro contato. Mas vamos lá. Nós temos aqui os termos conotação e denotação. Também são conhecidos como sentido conotativo e sentido conotativo. O sentido conotativo, nós vamos identificá-lo como sentido figurado. E o sentido denotativo é o sentido real, aquele sentido das palavras de acordo com o dicionário. Mas nós vamos falar um pouquinho de conceito depois. Vamos falar um pouquinho agora através de exemplos. Observem aqui este cartaz, né? essa propaganda aí, como ela é interessante. Observe como ela foi construída. Você é o Google da minha vida. Tudo o que eu procurava, em você eu encontrei. O interessante dessa construção frasal é que nós sabemos aqui o significado de cada uma dessas palavras. Olha aqui, você, nós temos aqui o verbo ser, nós temos aqui a palavrinha Google, nós temos aqui o pronome possessivo minha, nós temos mais um substantivo aqui que é a palavra vida, mais um verbo procurava e outro verbo aqui encontrei e outros termos que nós temos aqui. Mas o interessante é que essa palavrinha aqui, Google, ela vai ser utilizada no seu sentido amplo, no seu sentido não literal. Então, nós vamos entender que algumas palavras na língua portuguesa, nós usamos ela, mas não de acordo com o seu sentido original, o sentido do dicionário. Nós ampliamos o significado, nós apresentamos um outro sentido para essa palavra. É o que nós chamamos em língua portuguesa de polissemia, né? Quando uma palavra ela tem mais de um sentido. E olha aqui, né? Você é o Google da minha vida, tudo que eu procurava em você encontrei. Podemos até dizer que esse texto aqui é uma declaração de amor. Eu não sei quantas de vocês, meninas ou meninos, gostariam de receber uma declaração dessa, onde vocês são comparados com o Google, mas não deixa de ser criativo. Observemos agora um outro exemplo. Esse exemplo agora aqui, eu peguei aqui um print da internet, o dicionário e a palavra rede. E aqui nós temos algumas definições para a palavra rede. Substantivo feminino, uma definição aqui, entrelaçado de fios, e outra definição aqui, peça de tecido resistente, e ainda existe aqui alguns semelhantes, alguns sinônimos, ardil, armadilha, e ainda observem que nós podemos usar essa palavrinha rede aqui com o próprio sentido virtual, né? A rede, a nuvem, a internet. Então, isso aqui é o que nós chamamos de sentido denotativo. No primeiro exemplo, nós tínhamos ali a palavra Google, que foi utilizada num seu sentido não literal. Aqui não. Aqui a palavra rede, observe que existe significados para ela. Então, esse aqui é o sentido denotativo. Vamos aqui para algumas pequenas definições, aqui vai ser rápido. Isso aí vocês podem pausar o vídeo, tá certo? Para fazer as anotações de vocês. E olha o que diz aqui, Quando a linguagem está no seu sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal. Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, o sentido dicionarizado das palavras. Ou seja, toda palavra que eu falo no sentido denotativo, as pessoas precisam entender que é o sentido real. É exatamente isso que eu quis dizer. Então, observem agora uma outra definição agora para o sentido conotativo. Quando a linguagem está no seu sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aqueles cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Veja que coisa interessante aqui. Uma palavra ela ganha um novo significado, mas ela precisa estar dentro de um novo contexto, tá certo? E aí o sentido conotativo é aquele que modifica o sentido denotativo, que é o sentido literal.
Então, o sentido conotativo ele transforma o sentido literal das palavras no sentido polissêmico, né? Ó, aqui, ó, transformando palavras e expressões, ressignificando-as. Então, acho que o interessante agora é nós observarmos alguns exemplos para praticarmos. Olha aqui essa charge aqui. Na verdade, desculpa, é uma tirinha, né? O nome dessas personagens é Frank e Ernest. E observe aqui, eles estão no mercado aqui, e aqui nós temos aqui uma pilha de alfaces, tá certo? E aqui olha o aviso, a placa, né? Aviso, pegue a alface do alto, né? Do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Observe essa aqui palavra cabeças, né? Como é que nós devemos interpretar essa palavra cabeças aqui? Nós devemos interpretar de maneira conotativa, no seu sentido figurado. Afinal, nós sabemos que muitas vezes nós chamamos o alface, né? Cabeça de alface ou cabeça de repolho. Então está aqui um sentido conotativo. Mas observem a expressão das personagens aqui, ó, principalmente do Ernest. É como se ele estivesse assustado. A ideia é que se eles não pegarem daqui do alto, não pegarem do alto da pilha, né? É como se a cabeça dele, né? A cabeça dos dois, as cabeças elas fossem cortadas, elas fossem rolar, elas fossem ser retiradas do próprio corpo. Então, vê que coisa interessante. Se nós não entendermos o contexto, muitas vezes nós não vamos entender o que as palavras elas estão significando. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui é uma crítica, aqui é uma outra charge, aqui sim é uma charge. Ela está fazendo uma crítica, por exemplo, à saúde, ao sistema de saúde, né? Observem aqui a própria palavra saúde aqui em cima. Ó, o S foi construído, ó, com um cifrão, já associando a saúde àqueles que podem pagar por ela. Observe a fala aqui do doutor, né? Se não tem nada, pode ir embora. E olha, ele está com a mão no bolso do paciente, mostrando ao paciente, e ali o paciente interpreta de uma forma e ele está falando outra coisa. Ó. Ele está falando no sentido conotativo e o paciente está interpretando da maneira denotativa. Olha que coisa curiosa. O doutor está olhando para o bolso e está dizendo assim, ó, você não tem nada, ou seja, você não tem nenhum dinheiro. E o paciente inocente, ele acredita que não tem nada, ou seja, ele está bem de saúde. Então, nessa charge aqui, nós temos uma palavra, que é a palavra nada, com dois sentidos, o sentido conotativo e o sentido denotativo. Vamos para mais um exemplo. Essa aqui, ó, mais uma crítica, mais uma charge. E aqui nós temos uma crítica à infraestrutura. A infraestrutura é um órgão responsável do governo, e esse órgão é responsável por organizar toda a estrutura de um país. Nesse caso aqui, nós temos as estradas. Mas, por exemplo, outros exemplos de infraestrutura. Por exemplo, energia, água, saneamento básico, sistema de saúde. Então, tudo isso tem a ver com infraestrutura. E olha aqui, esse nó que nós temos aqui na estrada mostra justamente de maneira irônica o sentido conotativo, que a infraestrutura do governo ela não está funcionando, ela está atrapalhando as pessoas. Vamos mais para frente aqui, e aqui por fim nós temos esse exemplo aqui, que é o exemplo de um infográfico. Olha o que ele diz aqui, ó. Emissões de gases com efeito de estufa na UE, que quer dizer União Europeia, por setor em 2017. Observem aqui os dados, ó. Energia, processos industriais e uso de produtos, agricultura e gestão de resíduos. Quais desses segmentos estão emitindo gases que podem interferir diretamente no efeito estufa?
todas as informações aqui, elas devem e precisam ser lidas e interpretadas de maneira denotativa, no seu sentido real, no seu sentido do dicionário. Por quê? Porque se nós formos interpretar aqui de maneira conotativa, essas informações elas vão atrapalhar o nosso entendimento. Então, espero aí que eu tenha esclarecido, apresentado para vocês, né, da maneira mais clara, da maneira mais objetiva, esse conteúdo que nós chamamos o conteúdo que nós chamamos de conotação e denotação. Um abraço a todos.